Amém. Shabbat Shalom, queridos. Hoje nós estamos no dia 27 da contagem do Homer. E ainda estamos falando sobre o espírito de conselho. Até amanhã vamos falar sobre o espírito de conselho, e na segunda a gente vai falar sobre outro. E hoje o tema é: o conselho ignorado é o colapso anunciado. Vamos lá em Provérbios 13:13. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Então, no reino de Deus, o reino de Deus se move por princípios, né? Princípios espirituais, e um deles vai dizer a forma que você responde ao conselho de Deus determina o seu futuro. Então, o céu ele está constantemente, o céu, nosso Deus, está constantemente liberando direções. E o céu também de uma maneira específica, porque a gente recebe as direções do Senhor e também direções de frequências que não são de Deus, que também estão no segundo céu e não no céu de Deus. Então, o céu está constantemente liberando direções, seja por meio da palavra, né, do Espírito, seja através da nossa liderança, né, o Senhor está falando conosco também. Então, Deus, ele sempre vai encontrar uma maneira de comunicar conosco. E a sua vontade de forma específica, clara e personalizada. Ele sempre vai vir de uma forma clara, seja através da palavra, seja através dos nossos líderes, ele sempre vai estar revelando o caminho que cada um de nós temos que tomar, os propósitos, né, tudo que a gente precisa, quando a gente ouve o conselho certo, ele responde. Mas quando esse conselho é ignorado, existe uma consequência espiritual inevitável, vamos dizer assim. E a desordem, o colapso, a ruína. Ignorar o conselho é não apenas recusar a instrução, mas também é rejeitar o propósito e o cuidado de Deus. Quando a gente recusa um conselho que vem de alguém, né, que cuida de nós não estamos recusando só o conselho daquela pessoa, nós estamos recusando e rejeitando o próprio Deus. Então, os conselhos, eles são estruturas de sustentação. O conselho do Senhor é como uma fundação de uma casa. Quem ouve e pratica está construindo sobre a rocha. Quem ouve e ignora está em terreno instável. Basta uma tempestade para ruir tudo. Então, o colapso não vem pela tempestade, mas vem pela ausência de fundamento. A palavra de Deus não é apenas informação, queridos, é instrução com direção e destino. Desprezá-la é zombar do próprio caminho da vida, e isso inevitavelmente conduz à destruição. A forma como tratamos a palavra revela o nível da nossa reverência, maturidade espiritual e profundidade de aliança com o Rei. Quem honra a palavra, honra o Rei. Quem escuta e obedece, caminha em autoridade. E a primeira chave que nós vamos ver que é ignorar o conselho é desonrar a voz de Deus. Jeremias 7, 23 e 24. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Queridos, eu acho esse versículo tremendo. Muito difícil até de ler. O povo perecia não era por falta de profecia, por falta de direção e de conselho, mas por desprezar aquilo que Deus falava. E muitos hoje ignoram a voz do Espírito. Por quê? Porque essa voz, ela confronta o orgulho e ela exige uma mudança. E todo conselho que é ignorado hoje será um colapso amanhã. Né? Todo princípio que a gente quebra hoje vai nos quebrar amanhã. Então, quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós rompemos com o governo de Deus. Porque desprezar é desdenhar, é rejeitar, é tratar com indiferença. Então, quem despreza a palavra entra em caminhos de desgoverno. Vive de aparência religiosa, mas sem raiz espiritual, e torna-se vulnerável à voz do engano e a espírito de confusão. Mas quem reconhece a autoridade da palavra acima das circunstâncias, obedece mesmo sem entender, honra os mandamentos como uma bússola da sua vida e vive debaixo de
galardão, embaixo de recompensa, recompensas espirituais, que seria paz, direção, favor e frutos permanentes. Então, nós vimos que a geração de Jeremias resistiu à voz de Deus, não por falta de profecia, mas por endurecimento interior. Eles andaram segundo seus próprios conselhos, seguiram os propósitos de um coração malvado, e o resultado foi um retrocesso espiritual. Então, todo conselho humano que é fora da direção divina vai nos afastar do propósito e nos fazer andar em círculos e regredir, voltar lá para trás da fila. Então, nós lemos em Jeremias, né, que eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações, andaram para trás e não para frente. Então, a rebelião de um coração rebelde, faz a pessoa andar para trás. A voz de Deus foi liberada, mas eles fizeram uma outra escolha. Deus falou, liberou direção, exortação e correção, mas o povo fez o quê? Preferiu ignorar. E hoje não acontece diferente, queridos. A geração que tem mais acesso à palavra é a nossa, mais acesso a tudo, aos dons, aos conselhos espirituais, e também existe um povo que é resistente a isso, né? Internamente fica resistindo. Pode, às vezes, não mostrar, não falar, mas internamente resiste. Então, o problema não é a ausência de voz, não é a ausência de conselho, mas é a inclinação de um coração mau, desobediente. E a segunda chave, razão ou revelação, o conflito do coração. Em muitos momentos, o conflito mais perigoso da nossa caminhada espiritual não está fora, não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Então, entre a razão humana e a revelação, que está entre a razão humana, a nossa razão, e a revelação do Espírito. E esse conflito interno vai definir quem guia o nosso coração, né? Deus ou o nosso eu. Como vimos em Jeremias, vamos voltar no capítulo 7, 24, diz, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. A palavra raciocínio rebelde pode ser traduzida como impressões mentais, impulsos internos, imaginações vãs. Isso vai revelar que o maior campo de batalha não é o externo, mas o interno. O texto mostra que o povo preferiu os próprios argumentos do que a direção do espírito. Seguiu a lógica da alma e não a fé revelada. Trocou o conselho divino por um diálogo de engano. Então, o raciocínio sem direção se torna rebelião. A Bíblia mostra que o coração é enganoso, quando não está rendido à direção do Espírito. Está lá em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nós conhecemos bem esse versículo. Então, o povo seguiu seus próprios raciocínios porque rejeitou a voz do Espírito. E o resultado foi retrocesso. Então, queridos, isso continua acontecendo. E Deus quer nos levar adiante, né? Mas a alma, muitas vezes a nossa alma quer racionalizar o que o Espírito tem que discernir. Então, a razão humana quer entender antes de obedecer. Mas a revelação divina existe fé antes da compreensão total. 1 Coríntios 2,14 vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O natural quer interpretar, e o Espírito tem que discernir. Então, o conflito entre a razão e a revelação é vencido quando confiamos no caráter de Deus, e não na lógica, e nem nas circunstâncias. Isso aqui fala muito da nossa parte financeira também. Nós não temos que dizimar quando sobra, nós temos que devolver, e isso é a primeira coisa que a gente faz. E não é pela lógica que nós temos ou não temos, se vai faltar, mas porque nós confiamos no caráter de Deus e sabemos que não vai faltar. E eu quero até abrir um parênteses aqui, porque ontem a minha filha falou isso comigo, ela falou para mim, mãe, ela começou a trabalhar tem pouco tempo, e ela falou, mãe, a primeira coisa que Deus falou no meu coração, e porque eu vejo. Ela terminou a faculdade dela, muitas pessoas pegam, né, fazem bolsa, eu não fiz, gente. E eu não tenho ajuda do pai dela. Eu paguei a faculdade dela toda, né, tá tudo quitado, tudo direitinho. Aí você me pergunta, você deixou, tinha meses que era o dinheiro ali, contadinho, mas eu nunca deixei de dar meu dízimo, de entregar meu dízimo, nunca. E isso ela falou para mim ontem, mãe, como que pode? Você pagou tudo certinho, tem amigas minhas que as mães ainda estão pagando, vão ficar 10, não sei quantos anos pagando, e você, eu falei, minha filha, isso
ser dizimista, ser ofertante na casa do Senhor, ser primiciante. Deus, ele não deixa faltar para a gente. Então, isso aqui, quando a gente fala que a razão nossa, às vezes a gente vê, meu Deus, como que vai ser? Mas, queridos, eu fazia e Deus sempre sustentou a minha casa. Então, isso me veio aqui para falar, não estava no script, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a terceira chave vai falar: retroceder não é voltar no tempo, é sair do ritmo de Deus. Ainda estamos em Jeremias 7:24, né? Quando ele fala que o povo andou para trás, o Senhor fala que o povo andou para trás e não para frente. Essa é uma consequência de viver desalinhado com o céu, um retrocesso espiritual, mesmo com a movimentação natural. Deus, queridos, ele é um Deus de movimento. Então, quando nós estamos em sintonia com o Espírito, somos conduzidos por ele, passo a passo, mesmo em desertos ou tempos de espera. Então, a direção dele nunca falha, o ritmo dele sempre nos leva a cumprimento de propósito. Êxodo 40, 36, 37, vai dizer: quando a nuvem se levantava, os israelitas partiam. Quando a nuvem não se levantava, eles não partiam. Então, aqui está falando do movimento de Deus e da obediência do povo. Retroceder não é necessariamente a gente voltar fisicamente, mas é perder o movimento da nuvem, o movimento de Deus. Retroceder é romper o fluxo de obediência. Quando deixamos de andar pela fé e começamos a andar pela razão ou pelo medo, nós desalinhamos o tempo de Deus e a direção do céu. Hebreus 10, 38 e 39, diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comparais a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição, mas do que creem para a preservação da alma. Então, o retrocesso não é uma localização, mas é uma postura espiritual. Deus, ele guia os filhos pelo Espírito. Então, quando nós voltamos para trás por medo, por dúvida ou desobediência, nós estamos dizendo ao Senhor que nós conseguimos nos guiar, nós não precisamos dele, somos melhores do que ele. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, queridos, viver no Espírito é um ritmo e não apenas uma direção. E quem anda fora dessa engrenagem de Deus perde a paz, perde a clareza. A jornada do povo de Israel deveria durar dias, mas durou 40 anos por conta da desobediência, murmuração. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E isso fez eles perderem o ritmo de Deus. Um coração desalinhado, ele vai esticar processos que deveriam ser curtos. Filipenses 3:13 vai dizer, né, esqueçam das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Esse é o ritmo do Senhor, avançar. Quem olha para trás com desejo, como a mulher de Ló, se torna estátua, perde o movimento, paralisa o propósito, perdão. O que hoje nós possamos analisar durante o Shabat, né? Qual o caminho que estamos? Você está caminhando no ritmo dos céus? Os seus passos têm seguido a voz do Senhor ou a sua alma que está te impulsionando? Então, nós não podemos, querido, aceitar retrocessos disfarçados de prudência, nem paralisias justificadas pelo medo. Dê um basta hoje nisso tudo, queridos. E creia e peça ao Senhor que você ande na engrenagem certa, no tempo dele. Levante-se hoje com autoridade sobre você mesmo e diga para você mesmo: eu escolho avançar, eu escolho o ritmo do Senhor e eu escolho viver o meu propósito. Amém, queridos? Shabbat Shalom. Amanhã, às 9, tá? No link lá do Tempos e Estações. Um bom sábado para vocês. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.